Boa tarde, Dalcira, Volney, em especial, né, aos ouvintes da Rádio Vale. Realmente, né, eu já vinha falando em outra oportunidade que nós conversamos, que nós temos um problema que eu considerei dos mais graves, que já é muito ruim o Estado, né, o município ter que tutelar crianças e adolescentes que deveriam estar com seus pais, e pela total desestruturação familiar, temos que, entre aspas, adotar, tutelar essas crianças e adolescentes. E isso se torna mais grave no momento em que não há atividades e mais grave ainda no momento que esses adolescentes completam 18 anos e são, entre aspas, chutados para a rua. Não temos mais nada a partir dos 18 anos do município. Temos uma servidora muito qualificada, que é a Fabiane, quero parabenizá-la aqui, que ela ainda faz um acompanhamento depois que termina os 18 anos, o que não é a função dela, mas por questão de humanidade ela faz. Então, nós pensamos projetos para isso, nós não podemos aceitar essa situação. Viemos trabalhando nas casas com muito sacrifício, porque agora mesmo estamos com as casas superlotadas, infelizmente, é uma péssima notícia, mas estamos. Mas também temos coisas boas para comemorar, né? Então, nós lançamos ontem, lá na Seleto, porque foi a primeira empresa parceira, né, junto com o HCB. Então, nós fomos até a Seleto, o prefeito foi lá e lançamos o projeto Oportunizar. Nós temos duas meninas, uma que faz 18 agora em maio, já iria sair da casa e já está empregada na Seleto, né? E a outra tem 16. As duas estão trabalhando como jovem aprendiz. O HCB já nos oportunizou duas bolsas, né, para o curso técnico em enfermagem. Duas meninas também já estão lá estudando e nós estamos dando todo o suporte. Nós colocamos inclusive um motorista para buscá-las no horário mais tarde, né? Porque a casa é longe, enfim, nós temos o compromisso, né, com esses adolescentes. Então, é a oportunidade, né? E nós conversamos ontem, o gerente lá, o presidente da Seleto, estão muito satisfeitos, né? Que são meninas, assim, que estão muito adaptadas, já apesar de fazer 20, 30 dias que estão lá. Uma delas, esses dias lá na casa, muito sorridente, me disse, eu recebi meu primeiro salário. Ai, que Né? delícia. Então, são coisas assim maravilhosas. É pouco, Dalcir, ainda. A gente tem que fazer mais, a gente precisa de parceria de novas empresas, né? A Seleto vai oportunizar mais vagas, o HCB também disse que vai oportunizar mais vagas, mas nós precisamos de outras empresas parceiras. Nós temos muitos adolescentes e eles precisam de uma oportunidade. E nós temos dito. E um dia, uma dessas meninas, né, não posso citar nomes e nem a vida dela, que certamente ninguém imagina como foi a vida dessa menina que eu estou falando, é inimaginável. Né? E ela nos disse assim, dentro lá da casa, lá, esta é a oportunidade da minha vida. Né? Então, a gente está atrás, né? Temos que ir atrás. Não, eu acho, professor, que é essa oportunidade. Eu preciso lhe dizer que eu saí, voltei a sair de Cachoeira, e eu sempre esperei ouvir esse projeto. Profissionalizar através de estágios, através de jovens aprendizes, colocar esses adolescentes no mercado de trabalho para que quando eles saiam de lá aos 18 anos, eles tenham perspectiva de vida. E não para fazer fuxico. Né? E não é fuxico de fofoca, né? Todas as mulheres sabem o que eu estou falando, que é aquelas florzinhas que se faz de retalho. Mas isso mostra que, bem administrado, esse é um projeto que tem tudo para dar certo. Quantas crianças, aliás, quantos adolescentes tem hoje a casa? Flutua bastante, né? Mas nós temos hoje no lar, que nós chamamos de Lar BMQR 2, quase 20. Né? Então, as duas casas nós temos 30 e tantos, crianças e adolescentes. Sim, mas Casos adolescentes. a Baby Care 1 é aquela dos bebês e as crianças, né, Até menorzinhas. 9, 10, 11, depende da situação, mas Certo. Mas aí a preocupação maior nesse momento são com esses exato, adolescentes. exato. O que a gente pode dizer para a comunidade, os nossos lares, eles são bem assistidos de alimentação, o município atende muito bem, eu seguidamente almoço com eles, tomo café, são bem assistidos de alimentos. Tem remédios, né, a gente não falta um remédio, é melhor do que na rua, não tem dúvida. Né, os nossos servidores, assim, muito bons, muito dedicados também, mas a gente precisa oportunizar que esses adolescentes saiam lá do lar, bem me quer dois, com uma chance, com uma oportunidade, né, de vida, de trabalhar. Porque, na verdade, eles estudam.
Sim, todos estudam. Nós temos o compromisso e levamos nas escolas mais distantes, buscamos, né? É um redemoinho diário, com mais de 30 crianças e adolescentes, né? Mas nós fizemos toda essa parte, né? Inclusive sobre escola, Dalcira, fugindo um pouquinho do que tu está me falando, sem esquecer, porque nós precisamos de mais empresas que venham aderir a esse programa, oportunizar, precisamos dar essa oportunidade para os adolescentes. Mas eu também preciso, já falei uma vez e não consegui ainda, uma parceria, um apoio de professores. Eu preciso, professor, eu não, nós, município de Cachoeira do Sim. Sul, professores no contraturno. Nós temos crianças e adolescentes pelo contexto familiar, que não preciso explicar aqui, né? Muito fraco, que precisam também de uma educação formal, né? No sentido de conhecimento. Então, eu já pedi uma vez e volto a pedir. A gente precisa de professores voluntários para fazer um contraturno, um dia na semana, para lá ajudar a fazer a lição, né? Evoluir um pouquinho lá no português, na matemática, enfim, nas relações sociais, educação, né? Isso nos falta ainda, né? Então, se a gente conseguir isso, vai ser importante. E as empresas, a gente precisa desse apoio. Precisamos abrir mais vagas, né? Para oportunizar mais adolescentes do nosso lar a ter uma chance, como nos disse a menina, né? Da Seleta. Pois é, eu fiquei pensando, agora você falou da felicidade dela dizendo que recebeu o primeiro salário. Todos nós lembramos o primeiro salário que a gente recebeu, né? Qual foi a felicidade da gente receber aquele primeiro salário? Eu me lembro que eu não sabia o que fazer com aquilo na mão. E isso tudo, assim, a sociedade que está nos ouvindo tem que imaginar, pensar, não vai conseguir imaginar, mas pensar num contexto totalmente desfavorável. Nós, eu, provavelmente vocês que estão aqui, tiveram uma vida minimamente digna, ao menos, né? E essas pessoas, essas crianças e adolescentes que estão conosco, é um contexto totalmente desfavorável, né? Mas é muito importante deixar bem claro, porque isso pode ser um empecilho, são crianças e adolescentes, no caso dos adolescentes que nós estamos buscando vagas de oportunidade de trabalho e qualificação, são adolescentes que não estão envolvidos em atos infracionais, que têm um acompanhamento total da nossa assistente social, da nossa psicóloga. Ela vai junto à primeira entrevista, ela acompanha para verificar como está o andamento do trabalho. Então, é um suporte total que nós damos, né, com nossos servidores, para que a empresa também tenha suas garantias, né, de que as coisas vão correr com tranquilidade também. Mas então nós precisamos disso, Tocílio, precisamos de mais empresas que venham aderir a esse programa Oportunizar, que é de suma importância para dar uma oportunidade para as crianças. E aí não se pode esquecer, né? Estou me alongando, mas não pode esquecer que se nós não fizermos alguma coisa, se nós fecharmos os olhos, qual será a expectativa dessas crianças, desses adolescentes amanhã? Talvez se voltem contra nós. Aí na rua, como a gente reclama todos os dias, é uma forte possibilidade, né, de tender para um mundo do crime, por exemplo, né? E aí, então, nós não podemos fechar os olhos como sociedade. É um alerta que eu faço, nós temos que nos unir para reverter esse ciclo e depois que não venha a tendência a aumentar a criminalidade e que esses adolescentes se envolvam no mundo do tráfico, né? Porque esses adolescentes, essas crianças e adolescentes, como o senhor mesmo deixou bem claro, não são crianças nem adolescentes infratores. Eles estão lá, essas crianças estão lá, esses adolescentes estão lá por lares desestruturados. Exatamente. Até fazer um esclarecimento, ainda que fossem infratores, merecem oportunidades, mas não é o caso. Sim, mas para Não. deixar muito Sim. claro que não são Sim. infratores. Né? São pessoas, são crianças, adolescentes que, pelos mais motivos variáveis que a gente poderia traduzir na total falta de direitos de dignidade, como falta de alimento, de pai e mãe, de água, luz, de ir à escola. Inclusive alguns que nós recebemos lá com os pés machucados porque não tinham calçados, né? Irmã mais velha que faz o papel de mãe e não está certo, ela é uma menina, ela tem que fazer a vida dela, não pode ser mãe, né, do irmão dela. Oi? Maus tratos, com certeza, também. Que é um dos principais problemas, me parece, né? Então, a destruturação, assim, total. Só para chegar a esse ponto de retirada de uma família é porque é uma história de vida muito delicada, muito complicada, né? Então, são pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade na vida e a gente tem que, então, oportunizar e dar uma chance, como a nossa menina lá
da Seletro nos falou. É muito legal. E como é que o nosso empresariado, né, pode ajudar e o que tem que fazer? Caso alguém tenha uma vaga, tenha interesse em fazer esse estágio, em abrir essa vaga de estágio. Tem uma questão legal ali que é ligada ao CIE, se eu não estou equivocado, mas Sim. ele faz um cadastro ali e nos procure, né? Que nós encaminhamos tudo indicado pela nossa assistente social, que trabalha dioturnamente, inclusive final de semana dentro do lar. Ela que vai fazer todo o encaminhamento, toda a conversação com as empresas, né? Verificar qual é a exigência, o que, que nós podemos oferecer. Tudo dirigido, tudo com o maior amparo para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Então, as empresas só nos procurar. A empresa faz o cadastro no CIE, né, e direciona essa vaga para as casas lares. A casa lar, no caso, porque são os adolescentes, porque são os pequeninhos. Mas isso também reforça um laço de solidariedade, de humanidade, né? É um laço social, me parece. É um laço social de solidariedade que a gente está ajudando alguém e volta a repetir. O ciclo não pode fechar para amanhã a sociedade ser vítima e reclamar, né? Porque fechou os olhos agora, amanhã essas crianças e adolescentes sem oportunidades podem ser qualquer coisa e aí nós somos vítimas e reclamamos, né? Então, está na hora de a gente fazer alguma coisa. Professor João, onde é que estão? O senhor disse que tem uma assistente social que, por livre, espontânea solidariedade, né, voluntariamente, ela faz um acompanhamento depois que esses adolescentes deixam o lar aos 18 anos. Sim. O que acontece? Tem algum estudo? Se sabe para onde foram esses meninos e meninas? Temos alguns casos pontuais. Voltar para a mesma família totalmente desestruturada, da onde já teve que sair, que é um problema muito grave, né? Os que estão trabalhando, a assistente social ajuda a alocar uma peça para ficar, uma pensão, né? E aí visita mesmo, não tendo a obrigação, né? Que é a Fabiane, quero deixar aqui meus parabéns, reconhecimento ao trabalho dela. Visita, orienta financeiramente, né? Dá todo o apoio e aí a pessoa se mantém com o seu salário. Isso é uma das possibilidades que ocorre, desde que a gente tenha essa oportunidade. Mas até então, me parece que a maioria acaba voltando para essa família desestruturada ou para uma vida, digamos, não tão regrada. Exatamente, exatamente. Aí vai N possibilidades, né? Talvez albergue durante a noite, mas companhias que levam a condutas inapropriadas. Ao álcool, a droga, a violência, né? Exato. Enfim. Exato. É uma grande possibilidade. No Brasil, 8 adolescentes são abandonados por dia. Qual é o caminho deles? Facção, tráfico, droga, álcool. E a gente tem que evitar isso aqui em Cachoeira. Porque a gente sabe, né, que nesses casos, se a sociedade não abraça, o tráfico vai abraçando. Com certeza. Isso nós chamamos de fatores criminológicos. Aí eu começo a entrar na minha área de pesquisa. São fatores criminológicos. Quando eu digo que 8 adolescentes são abandonados por dia, aonde eles vão parar? Na facção. E aí a facção faz o quê? Crime. Então nós temos que atacar esses fatores criminológicos. Um deles é oportunizando os adolescentes a ter uma profissão, a ter uma qualificação, né, e uma vida digna. Eu não tenho nenhum estudo que eu tenha lido nos últimos tempos, assim, qual é a idade média dos nossos presídios de idade, né? É baixo. De quem está lá. Mas é cada vez mais jovens, são mais jovens que entram lá, né? Não se vê pessoa de idade dentro de um presídio. Ou porque morre antes, né? A maioria são jovens que são presos. Uma grandíssima maioria. E numa sociedade de consumo, né, professor João, me parece que é um chamarisco bem interessante quando não há essa estrutura e quando não há essa rede de apoio. Certamente, Dalcira. Hoje nós realizávamos um grande seminário aqui em Cachoeira do Sul com palestrantes do Recife, ainda que online, que organizaram grandes ações de mobilização social. E só existe um caminho. Se alguém acredita ainda que criar uma lei vai diminuir o crime, vai mudar a vida das pessoas, eu sou do direito, mas já digo que está redondamente enganado. Ou a gente atua na realidade social, modifica a realidade social das pessoas, ou a gente vai ser refém de crime, vai ser refém de pobreza, de maus tratos, né? A grande sacada é atacar na relação social. E isso nós estamos tentando fazer em Cachoeira do Sul. Coisa boa. Eu fico bem feliz em ouvir isso, né? Porque definitivamente é um passo
né, na vida, é uma coisa muito importante, é uma atitude extremamente importante na vida dessas crianças. Olha só, são 20 na casa 2, que são esses maiorzinhos, adolescentes, e os outros 30 e alguns completa com os bebês, né? Com os menorzinhos. Claro que o professor João começou a nossa entrevista dizendo que o ideal seria que não precisasse dessas casas, né, professor? Exato. Fazendo assim uma autopunição. Na realidade, se nós chegamos ao ponto de ter casas lotadas, porque o nosso serviço público está falhando. É a família que tem que fazer? Não tem dúvida. Mas nós temos serviços públicos para acompanhar as famílias. Então, isso é uma autorreflexão. Nós fizemos isso hoje no nosso seminário, né? Conversamos sobre isso. Vamos capacitar, né? Eu mobilizei um agente que é especialista e psicólogo para capacitar os nossos servidores, para estudar casos como o de sábado, que entraram 7 irmãos na casa, numa tocada. 7 irmãos? 7, de 16 a 0 anos. Então, isso é uma falha da política pública e nós vamos estudar esses casos com os nossos servidores, ver aonde nós estamos falhando ou, pelo menos, aonde nós podemos melhorar. Isso é uma autocrítica e nós vamos fazer esse trabalho. Os servidores estão muito afim, compraram a ideia, estamos juntos nessa mobilização para modificar essa situação. Eu acho que essa também é uma ideia de que o servidor mobilizado e valorizado e mostrando a ele a importância de ações como essa, exato, eu acho que faz com que eles trabalhem até melhor, ou não? Não tem dúvida, né? A aceitação é ampla, todos têm sensibilidade, todo mundo que atua na assistência social tem sensibilidade. Então, quando verificam casos como este que eu acabei de citar, eles e eu também, agora como gestor, né, ficamos nos questionando, houve uma falha. Como é que ficaram no mínimo 16 anos? Porque uma das filhas, a mais velha, tem 16 anos. Como que uma família ficou 16 anos assim e o poder público não interveio? Né? Tem um erro nisso aí. E nós vamos buscar esse erro. Mas eu acho que a falha é de todo mundo, não é? Porque ninguém viu ou fez que não viu. Ninguém escutou ou se fez de surdo, ninguém denunciou, ninguém procurou ajuda, ninguém foi lá e disse, olha, tem uma situação aqui bem complicada, né? Porque definitivamente me parece que é uma falha de todo o sistema. Eu estou falando do ponto de vista do nosso trabalho, mas a falha maior eu vou atribuir à sociedade. Né? Claro, né? E alguém viu isso, alguém deixou de notificar isso, alguém deixou de insistir numa notificação ao serviço público, ou alguém deixou de voltar a terceira, quarta ou a quinta vez para dizer, vocês têm que fazer, se for o caso, né? Então, a sociedade, essas pessoas são invisíveis, por isso que chamam de invisíveis, né? Na verdade, e falha também toda essa rede de apoio, porque 6 irmãos nessa situação, possivelmente não foram vacinados, a maioria, não foram na escola, né? Então, falhou todo mundo. Todo mundo. E essa história de que não é minha responsabilidade, é a responsabilidade dos outros, atualmente não é bem assim. Professor João, eu sei que o senhor tem um compromisso na UNRWA. Só fazer uma pergunta, doutor, essas crianças são tudo remetidas pela justiça, doutor? Sim. E quando uma dessas crianças não volta, se some, como é que fazem? A justiça cobra de vocês, não? Uma criança que foge da casa, por exemplo. A família leva embora. Não, nós temos toda uma estrutura de cuidado, isso não acontece. É possível que aconteça até... Sim, mas quando vai para a escola está arriscando, né? Não, mas os nossos servidores acompanham e tem casos e casos. Tem adolescentes, por exemplo, que vão na academia e pagam do seu bolso porque fazem crochê, alguma coisa, vão na academia e voltam sozinhos. Tem outros adolescentes que a gente precisa acompanhar. Então, são casos e casos que a assistência social, nossa assistente social, define. Esse precisa de acompanhamento, esse não precisa. E o que não precisa de acompanhamento, Volney, tudo que a gente já viu, são aqueles que a família não se importa mais com eles. Então não há risco de que a criança, o adolescente dobre a esquina e alguém venha ali e diga, não, agora tu vai voltar para casa, nem que seja na marra. Nós já tivemos casos assim que eu não assisti, né, mas nosso pessoal comenta, de pais que não aceitam a retirada do poder familiar e procuram, por isso que as casas não são muito divulgadas, os locais, né? Vão lá tentar pegar à força o seu filho, mesmo estando numa desestrutura, ainda são pai e mãe, né? Sim, e daí deveria haver também essa ajuda a pai e mãe, porque, como o senhor diz, o lugar dessas crianças é em casa. Sim. Professor João, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, parabéns pelo projeto Oportunizar.
tomara que apareçam mais voluntários aí dos nossos empresários que possam abrir mais vagas. Eu agradeço a oportunidade e reitero, então, nós precisamos de mais vagas para jovem aprendiz e eu preciso de professores para qualificar os nossos crianças. Professor voluntário no Tudo Inverso que possa ajudar essas crianças no português, na matemática, na história e até mesmo na educação formal. O que se diz? Até mesmo como segurar um talher, como fazer sua higiene corretamente e por aí nós vamos. Então, quem tiver aí disponível, né, aposentado ou com turno, sabe, sem saber muito o que fazer do tempo vago, tem essa oportunidade lá nas Casas Lares. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, abraço.